Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir a esta apresentação do meu curso de Fotografia Digital. Resolvi produzir esta apresentação desta forma, que permitirá, apesar de longa, permitirá aferir, para quem esteja interessado em frequentar um curso deste género, aferir da forma como eu ilustro os conceitos, como eu partilho os conhecimentos, e assim, passada esta meia hora, se chegar ao fim deste vídeo, tomar uma decisão mais consciente do que vai passar nas próximas horas, caso esteja interessado. O curso destina-se a pessoas que pouco ou nada sabem de fotografia, mas também àqueles que já sabendo alguma coisa, ainda não dominam os outros modos que não os modos de fotografar automaticamente. Começaremos por falar e por abordar, obviamente, o que é a fotografia, desde a sua raiz etimológica da própria palavra, ou seja, desenhar com luz, isto apenas a definição etimológica da palavra, citando aqui um fotógrafo que vai ser citado e referido várias vezes ao longo do curso, que é o Henri Cartier-Bresson, e que ele diz que fotografar é colocar na mesma mira a cabeça, o olho e o coração. E eu escolhi esta frase, das muitas que há sobre fotografia, porque é um pouco isso que eu vou tentar fazer ao longo deste curso, ou seja, conhecer, portanto, racionalmente o que é, como funcionam os equipamentos, como funciona a luz, e depois aliar isso ao nosso olhar e à nossa sensibilidade. E também uma outra ideia-chave deste curso é que a câmara não faz as fotografias, nós sim é que as fazemos. Portanto, para perdermos a ideia que se eu tivesse uma câmara mais assim ou mais assado, conseguiria com certeza fazer outro tipo de fotografias. Não, nós conseguimos sempre tirar partido, ou espero que no fim deste curso consigamos tirar mais partido de qualquer dos equipamentos que tenhamos. A ideia-chave deste curso são, obviamente, a luz, como já falámos, faz parte da palavra fotografia. No que diz respeito à exposição, portanto, à quantidade de luz, e como escolhermos a exposição correta para cada situação, à direção da própria luz e à qualidade da própria luz. São três atributos da luz que nós falaremos bastante. Uma outra ideia-chave também é o ponto de vista, é uma questão que abordaremos também com alguma intensidade, relacionado também neste caso com o ângulo de visão e, sobretudo, com a intencionalidade, ou seja, deixarmos de fotografar por acaso, mas passarmos a fotografar pré-concebendo o que é que queremos fazer, que fotografia é que vamos fazer quando carregarmos no disparador, sem jogar com o acaso e com a facilidade que as máquinas digitais nos permitem de ir fotografando, na esperança que uma delas há de sair boa. Não, vamos pensar primeiro, obviamente falhando muitas vezes, com certeza, mas tentando acertar mais e tentando que de todas as fotografias que nós façamos haja mais que nós venhamos a aproveitar. Começaremos por falar, a primeira parte do curso será a parte mais estética, mais teórica do ponto de vista da composição, da forma de distribuição dos elementos visuais, e por isso começaremos por uma parte que eu chamo o processo fotográfico. E o que é que faz uma grande fotografia? Por um lado, é uma fotografia que convenha que seja bonita e que tenha, por isso, uma boa luz, uma composição cuidada, que capte também um momento que seja interessante para o futuro. Por falar em interessante, uma boa fotografia também deveria ser interessante. Para isso deve constituir algo de novo, com um ponto de vista diferente do habitual, se calhar incluir algum mistério e também contando, obviamente, uma história. Tudo isso à volta de um motivo. Quando conseguirmos aliar estes dois atributos principais, o belo com o interessante, teremos sim uma grande foto. Nem sempre isso é possível, às vezes conseguimos apenas fotografias bonitas, outras vezes apenas fotografias interessantes. Enfim, o nosso caminho será tentar ambas as coisas.
Abordaremos também os elementos de linguagem visual, como sejam as linhas, formas, padrões, texturas, cores, luz e sombra, espaço, etc. Sempre ilustrando com fotografias, quer minhas, quer de grandes fotógrafos, não de outros grandes fotógrafos, mas apenas de grandes fotógrafos, porque eu não sou um grande fotógrafo. E neste caso, com uma fotografia que foi até há bem pouco tempo a fotografia mais cara do mundo. Esta sim não foi a mais cara do mundo, infelizmente, porque é minha. E utilizando sempre imagens ilustrativas para cada conceito. Continuando com as formas, também abordaremos o significado que tradicionalmente cada tipo de forma associa, que já vem da própria arte. São conceitos subjetivos, mas que habitualmente estão associados a cada tipo de forma. Passamos de formas mais quadrangulares para formas triangulares. Neste caso, temos aqui uma fotografia com um triângulo implícito e utilizaremos também aqui, com algum cuidado, traçaremos a leitura das imagens e as figuras ou as formas que possam estar subjacentes a cada imagem, como neste caso aqui em particular. E aqui temos mais um exemplo, onde também traçaremos aqui, digamos, a leitura desta imagem. Este aqui ainda poderia ter até outro triângulo aqui. Enfim, passamos para outro tipo de formas, mais uma vez com a descrição dos conceitos subjetivos habitualmente associados a este tipo de forma, com imagens exemplificativas. Falaremos também na influência na percepção visual, neste caso da luz e da sombra. Mais uma vez estamos aqui com um conceito muito importante na fotografia, se calhar dos mais importantes também. Aliás, é difícil escolher o que é mais importante, tudo é importante, é a combinação destes conceitos todos que depois se conseguem fazer grandes imagens. Bom, continuando com a luz e sombra, na influência da luz e da sombra na percepção visual, na dimensão que queremos mostrar da realidade quando é transposta para o nosso plano bidimensional, a profundidade, a textura, o detalhe que nós queremos mostrar pode ser também determinado pela direção da luz e pela quantidade de sombra que é produzida também pela direção da luz. E para isso temos também até exemplos que nos podem mostrar algumas ilusões provocadas na percepção visual pelo facto de termos a luz em determinadas direções. Como seja, por exemplo, esta ilusão de óptica que é muito conhecida e que se pergunta aqui qual é que é o quadrado mais escuro, se é o quadrado A, se é o quadrado B, e chegaremos à conclusão que afinal são ambos com a mesma quantidade de luz, ou seja, o mesmo tom de cinzento, mas a ilusão é provocada pelo facto deste quadrado B estar debaixo de uma sombra que é deste sólido aqui. Um outro exemplo que eu costumo utilizar é este aqui, desta fotografia em duplicado. Reparem que este lado esquerdo é cópia do lado direito, mas apenas invertido, depois de invertida, a 180 graus, e que é uma pegada na praia. Esta é a fotografia original, que está aqui em baixo relevo, como todas as pegadas que nós fazemos na praia, obviamente, mas do lado esquerdo aqui, a tal fotografia que eu digo que é a mesma, tem um aspecto um pouco estranho, parece estar em alto relevo. Bom, será que é mesmo a mesma fotografia? Vamos experimentar, vamos rodar 180 graus e depois reparam que a mesma fotografia, reparem na assinatura, passou aqui para o canto superior esquerdo, a mesma fotografia continua a mostrar-me do lado direito e teimosamente esta pegada em baixo relevo, ou seja, natural, e esta aqui um pouco estranha. Vamos repetir o movimento e peço a vossa atenção para este calcanhar aqui. Sigam, por favor, esta pegada à medida que eu vou rodando e depois desviem a atenção do olhar no fim e vão ver que, milagrosamente, quando desviarem o olhar, mais uma vez e teimosamente, esta pegada é baixo relevo e esta é alto relevo. Tudo isto para ilustrar a nossa percepção visual, ou como é que a nossa percepção visual pode ser enganada pela própria direção da luz e pelas sombras que estão presentes na nossa imagem. E depois de abordados os elementos de linguagem visual já falados,
chegaremos finalmente àquilo que é a composição. No fundo, a composição será todo o tema principal desta primeira parte do curso. Trata-se da seleção e distribuição dos elementos visuais, ou seja, a transposição daquilo que está no nosso espaço tridimensional para o plano bidimensional que vai constituir a nossa fotografia. Permite, sumariamente, definir o que é que nós queremos mostrar ao espectador, expressar sentimentos, sensações, transpor algum ambiente para a imagem e, eventualmente, também contar uma história. Socorre-se de algumas regras, entre aspas, de algumas técnicas de composição, como sejam, por exemplo, a utilização da regra dos terços, da proporção divina, a regra dos ímpares, da escolha dos formatos, utilização de subenquadramentos, linhas guia, perspectiva, aspecto muito importante, e para isso socorre-se também de algumas ferramentas, nomeadamente o ponto de vista, o ângulo de visão ou a distância focal, se bem que veremos para a frente que o ângulo de visão não é exatamente a distância focal, mas enfim, a luz e a profundidade de campo. Começaremos naturalmente pela regra dos terços, que consiste na divisão das duas dimensões da nossa imagem em três partes iguais, formando assim estas 4 linhas, que são as zonas mais importantes, quer na vertical, quer na horizontal, a colocar os elementos que nós queremos destacar da nossa imagem. E mais importantes ainda são os cruzamentos das várias linhas, os vários cruzamentos, portanto estes 4 pontos aqui. Veremos também que estes 4 pontos não têm todos o mesmo peso, sobretudo, e depende também de questões culturais, nomeadamente nós estamos no Ocidente, e veremos que este ponto, por exemplo, será chamado o ponto de maior tensão, mas não vamos entrar aqui em detalhe, falaremos de tudo isso, naturalmente, sempre com imagens ilustrativas, e também, eventualmente, com outras imagens em que quebramos essas regras. Mas é bom que conheçamos as regras antes de para as saber quebrar. E aqui temos uma outra imagem só para demonstrar que não tem que ser exatamente nesta linha que nós colocamos os nossos elementos que queremos destacar, mas que, enfim, que são zonas que utilizamos para colocar, sobretudo para descentrar, para fugir um bocadinho do centro e dar assim mais impacto às nossas imagens. As formas como podemos contar uma história com a nossa fotografia, falando do momento decisivo, que mais uma vez é uma expressão de Cartier-Bresson, da envolvente, do contexto, da noção de escala. E aqui temos uma imagem que pretende ilustrar este conceito, embora de uma forma um bocadinho provocatória. Eu fiz esta imagem propositadamente e mostro aqui propositadamente também porque neste aspecto há uma parte importante que é a nossa capacidade de antecipação, e falaremos também sobre isso, é o saber esperar pelo tal momento decisivo e de saber antecipar o que vai acontecer para depois então conseguirmos captar esse momento. Foi aquilo que eu fiz aqui, embora tentando contar, digamos, algo de uma forma provocatória. Isto foi num contexto que ainda não ultrapassámos, neste caso dos resgates ao banco. Deixo a história que eu queria contar ao vosso critério, à vossa interpretação. Faço apenas uma pergunta, que é: quem é que está de mão estendida? E foi esse momento que eu estive aqui à espera para captar esta imagem. Portanto, falaremos muito sobre isso, da capacidade de antecipação. O ponto de vista, como disse, é uma das ideias-chave também que abordaremos ao longo do nosso curso, que nos permite mostrar a perspectiva, dar uma noção de profundidade, de dimensão, dominar o espaço, a luz, escolher ou até incluir que elementos é que nós queremos na nossa fotografia, eventualmente incluindo elementos estranhos ou limpando esses elementos estranhos, fazer alguma coisa de novo em relação a uma situação que já está mais fotografada, mas que nós queremos dar a nossa visão, a nossa abordagem diferente, e evitar confusão ou, eventualmente, até criá-la propositadamente, desde que seja a nossa intenção, está sempre certo. De qualquer forma, o que devemos é saber como é que colocamos a nossa intenção no nosso indicador ao premirmos o disparador. A utilização de linhas guia, tudo isto está relacionado com o ponto de vista. E há aqui uma fotografia para ilustrar alguma coisa sobre o ponto de vista, que temos aqui esta
mansão extraordinária com esta piscina gigantesca, que afinal não era assim uma mansão extraordinária, nem nenhuma piscina gigantesca. Eu não concordo que o ponto de vista seja tudo, mas é parte muito, muito importante da fotografia. E falaremos também da perspectiva, como ferramenta que nos permite devolver alguma tridimensionalidade à nossa imagem, que depende do ponto de observação, do ângulo de visão, e este depende também da distância focal, veremos que não é exatamente a mesma coisa, tamanhos relativos dos objetos do campo de visão e a distância aos objetos, a distância que nós estamos dos objetos que queremos fotografar. E assim, constituindo assim um elemento muito importante que nós utilizamos na composição, que nos permite escolher a ilusão de profundidade, relegar para o segundo plano elementos que não desejemos, dominar os tamanhos relativos dos elementos que queremos apresentar, portanto, escolhermos o que é que queremos atribuir mais importância, do que é que queremos atribuir menos importância e que diferenças, tudo isso com impacto na tal noção de profundidade, e organizar também os elementos visuais. E temos para isso também imagens ilustrativas, obviamente, neste caso com um exemplo de uma perspectiva linear ou cónica, que só tem um ponto de fuga, mas também com outros tipos de perspectiva, neste caso a oblíqua, que tem mais que um ponto de fuga. Falaremos também sobre as linhas de fuga e os pontos de fuga e as linhas do horizonte. E depois teremos um conjunto de notas soltas, de dicas, como por exemplo aqui esta, que às vezes vale a pena encher o nosso quadro. Isto aqui era uma simples rosa, e isto aqui, do mesmo motivo, tentámos fazer uma abordagem diferente, mais abstrata, por exemplo. Uma outra nota que iremos falar é sobre a direção, a orientação dos elementos visuais, nomeadamente as pessoas, animais, espaços, a noção de espaço, aliás, que é dada exatamente pela colocação dos nossos elementos visuais à esquerda ou à direita, ou virados para dentro ou para fora da nossa imagem, qual a importância que depois isso pode ter na leitura da nossa imagem, no resultado final, como é este caso aqui, que em fotografia é a mesma, apenas invertida, e que tem, enfim, resultados bem diferentes. Falaremos também dos diversos tipos de planos utilizados em fotografia, quer no que diz respeito à distância e ângulo de visão, quer no que diz respeito ao ângulo da câmara. E muito mais no que concerne à parte mais estética e à parte da composição. Os tipos de perspectiva, as linhas de fuga e pontos de fuga, como já falámos, a influência da distância focal, os tipos de planos, qualidade e direção da luz, cor e jogos cromáticos, tudo isso será abordado nesta primeira parte. Terminará com uma sessão de campo, constituída num passeio fotográfico, para colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos até então. Reparem que esta primeira parte é toda comum a qualquer tipo de equipamento que nós tenhamos. Vamos aprender a olhar de forma diferente para colocar aquilo que está à nossa frente na nossa fotografia bidimensional. E a segunda parte será constituída por uma parte mais técnica, pela descrição mais técnica dos nossos equipamentos, dos vários tipos de câmara. Neste caso temos aqui uma câmara reflex digital, abordaremos também outras, o respectivo funcionamento e o funcionamento dos vários componentes, quer das objetivas, quer enfim, de outros componentes das câmaras, cujas ilustrações são deste género. Como veremos agora neste slide para apresentar o funcionamento da câmara reflex, neste caso digital, se bem que é igual ao funcionamento da câmara analógica, reflex também, com exceção de que onde está aqui o sensor, antigamente estava o filme. Bom, mas a luz entra por aqui, é refletida neste espelho, para este pentaprisma, tem aqui mais duas reflexões e chega então ao nosso visor. Nesta altura, portanto, isto é a câmara em repouso, digamos assim, o obturador, que é constituído aqui por estas duas cortinas, estando a segunda cortina recolhida e a primeira cortina estendida, a fechar, a proteger o sensor ou o filme, antigamente. Quando carregamos no botão do obturador, o que acontece é que o espelho levanta
Portanto, esta reflexão deixa de existir. Se repararem, quando fotografam, há um momento, quando a fotografia é feita, que deixam de ver aquilo que está à frente, porque a luz deixa de ser refletida e passa assim a atingir o sensor, assim que, em sincronia com este espelho, também a primeira cortina se recolhe. E passa assim então a atingir o sensor. Depois do tempo de exposição que nós escolhemos, o que acontece é que a segunda cortina fecha, levando logo atrás de si, digamos, indo buscar a primeira cortina que está aqui recolhida e voltando para o estado de repouso, ou seja, novamente recolhendo a segunda cortina e fechando a primeira cortina e voltando o espelho a baixar, volta ao estado de repouso para a próxima fotografia. Seguidamente abordaremos aquilo que é a distância focal, as definições de distância focal, o que é que constitui a distância focal e as várias distâncias focais. Falaremos da relação entre distância focal e ângulo de visão. Veremos que não é exatamente a mesma coisa, pois depende do tamanho do sensor que estivermos a utilizar. E exemplificaremos com slides deste género, que mostram que, por exemplo, os vários ângulos de visão que temos aqui, neste caso mostrados com as várias cores, são conseguidos com distâncias focais diferentes, conforme estaremos com sensores chamados full frame, do tamanho do filme antigo, 35mm, ou com os mais habituais nas câmaras reflex amadoras, tamanhos cortados, com 1,5 fator de corte de 1,5 ou 1,6, se estivermos a falar da Canon, e também com outros sensores mais pequenos, no caso das câmaras compactas, que têm, digamos, distâncias focais muitíssimo diferentes destas que estão aqui. Mas como vimos aqui, por exemplo, para esta distância focal de 16mm, temos este ângulo de visão num sensor full frame, precisaríamos de uma distância focal mais pequena, 10mm neste caso, para atingir para conseguir o mesmo ângulo de visão com um sensor cortado. Falaremos por isso no conceito de distância focal equivalente. Falaremos sobre as distâncias focais preferidas para cada tipo de fotografia e na influência da distância focal ou do ângulo de visão na nossa imagem. E aqui temos um exemplo para ver essa influência. A mesma pessoa, temos uma imagem em que temos um rosto que enche o nosso quadro, fotografado a diferentes distâncias focais, portanto provocando ângulos de visão diferentes, e como vemos, a distorção no rosto é totalmente diferente, pelo menos aqui em algumas áreas ou em algumas distâncias focais. Bem como, e não menos importante, o próprio fundo que aparece ou desaparece conforme a distância focal que nós estamos a utilizar. Portanto, abordaremos também esta questão em detalhe. Passaremos depois para a questão da luz, começando pelas aberturas, descrevendo o que é um f-stop, como é que aparece esse número, falando sobre todas as escalas, neste caso a das aberturas, mostrando também como é que funcionam algumas partes, como neste caso o diafragma, com ilustrações que eu espero sejam elucidativas, como veremos agora. Mais uma vez, continuando com a escala das aberturas e como é que isso tem influência na quantidade de luz que entra ou que deixa de entrar no nosso sensor. O que é que a abertura controla? Como já vimos, a quantidade de luz, mas também a profundidade de campo, que é um conceito que iremos também abordar com detalhe. E por isso podemos escolher várias aberturas, podemos escolher a abertura que queremos fazer em cada fotografia, quer por razões técnicas ou de luz, quer por razões estéticas, porque nos permite escolher qual a profundidade de campo que pretendemos. Falaremos do triângulo da exposição, ou seja, como é que controlamos a luz que atinge a nossa fotografia, que é adquirida pela nossa fotografia, e isso é feito através do diafragma, portanto controlando a abertura, do obturador controlando o tempo em que o sensor está exposto, e também de uma outra característica do sensor, que é controlando digamos, a eficiência que o sensor
vai ter em cada fotografia. É a mesma coisa que antigamente uma propriedade dos filmes, que era a sensibilidade, e que ainda é, para quem fotografa em filme, com a diferença de que quando colocávamos um filme na câmara tínhamos que trabalhar sempre com essa sensibilidade desse filme, enquanto estivesse na câmara, enquanto não trocássemos de rolo. Agora não, de fotografia para fotografia podemos escolher qual a sensibilidade que nós queremos utilizar. Formando assim o tal triângulo da exposição, que é determinado por esses 3 parâmetros. E a combinação de cada um desses 3 parâmetros pode ser feita de várias formas para obter o mesmo valor de exposição e, portanto, conforme a nossa intenção. E para isso falaremos, obviamente, sobre as várias escalas e como é que essas escalas funcionam em termos de luz. E depois de sabermos estas escalas todas, aprenderemos como é que a câmara vai medir a luz, que formas é que a câmara tem de medir a luz, não esquecendo que a câmara que vai medir é a luz refletida e não luz incidente, e por isso depende do nosso motivo, ou seja, nesta mesma situação, por exemplo aqui, não iria medir a mesma luz para estes 3 objetos, sendo que eles estavam expostos com a mesma luz. Mas a câmara eventualmente iria medir de formas diferentes a luz que cada um destes objetos reflete. Ou seja, o que nós teremos que saber é como é que isso funciona, porque a câmara ir-se-á enganar algumas vezes e nós temos que saber dar-lhe a volta, digamos assim. Começaremos por falar nos modos de medição. Neste caso aqui estamos a falar de um modo de medição matricial, ou seja, um conjunto de pontos que a câmara tem para medir a luz em cada um deles e depois fazer a média de todos e assim obter qual a exposição correta para aquela situação em particular. Falaremos também nos outros modos de medição, como sejam aqui, neste caso, a medição pontual, em que situações é que se utiliza um tipo de medição matricial, ou a medição pontual, como estamos aqui neste slide, ou uma medição ponderada ao centro, em que situações é que devemos usar uns e outros, ou outros, aliás, e neste caso usei a medição pontual, porquê? Porque eu tinha aqui um fundo muito mais escuro, estava à sombra, e o meu motivo está ao sol, e eu quero o meu motivo iluminado, bem exposto, mas em termos de área, o fundo é muitíssimo maior, e muitíssimo mais escuro por estar à sombra, é muitíssimo maior do que o meu motivo, o que significa que enganaria a câmara se eu estivesse a medir com medição matricial, porque iria tirar todo aqui um conjunto de pontos que iriam ter influência na medição e que não me interessam para nada. O que me interessa aqui é apenas o meu motivo. Aliás, como veremos a seguir, se eu tivesse feito então a medição matricial, a foto, se tivesse feito, não, eu fiz propositadamente para esta apresentação, a foto resultante seria esta, ou seja, o meu fundo lá estaria razoavelmente bem exposto, mas o meu motivo estava sobreexposto, estava com luz a mais. Portanto, aprenderemos a ver em que situações é que devemos fazer uma coisa ou outra, ou então jogarmos com uma outra ferramenta que é a compensação de exposição. Ilustraremos com os vários símbolos utilizados pelos principais fabricantes, neste caso os modos de medição, mas também de outro tipo de símbolos. Falaremos numa ferramenta principal, fundamental que a câmera nos mostra, que é o histograma. Descrevemos o que é isso do histograma, digamos como uma representação dos pixels com os mesmos níveis, um alinhamento dos pixels com o mesmo nível de luz, e aqui temos uma representação simplificada e apenas a preto e branco, estamos apenas a falar de número neste caso. Como é que uma imagem que tivesse estes pixels, como é que eles se juntariam para formar o tal histograma e que tipo de informação é que isso nos dá sobre a exposição da nossa fotografia. E aprenderemos também a relacionar o que é um histograma correto, habitualmente correto, mas que depende também da cena que nós temos na nossa frente. Nem sempre queremos um histograma correto, depende da cena que nós temos. E aqui tenho aqui um exemplo, até é semelhante ao de há pouco, em que este histograma está, digamos, certinho, entre aspas, mas não era a imagem que eu queria,
A imagem que eu queria era sim esta, que já não tem um histograma tão certo assim, mas era a imagem que eu queria. Aquilo que iremos aprender é a relacionar a representação do histograma com o nosso objetivo e com a cena que nós temos à nossa frente. Falaremos também da compensação de exposição, que está relacionada até com a imagem anterior, e para isso abordaremos depois os modos de exposição. Neste caso, falaremos dentro dos vários modos, apenas nos modos de exposição automática e no modo manual também, muito. Não falaremos nos modos de cena. Quer dizer, poderemos esclarecer uma outra dúvida, mas não é esta a parte que interessa no nosso curso. O que interessa é dominarmos a luz, sabermos dominar a luz, sabermos fazer compensações de exposição e como é que funcionam estes vários modos. E sobretudo também o modo de raciocinar, que isto no fundo são tudo coisas relativamente parecidas, só nos ajudam a raciocinar, mas temos é que saber que tipo de raciocínio temos que fazer para cada objetivo. E olhando para o nosso fotómetro, naturalmente, aqui para o nosso fotómetro. E não esquecendo que a câmara está sempre a pensar que na média vai medir uma coisa chamada 18% de cinzento, é isso que a câmara está à espera, mas nem sempre a realidade é assim. Portanto, nós temos que ir aprendendo e ganhando experiência para saber quando é que temos que utilizar a tal ferramenta de compensação de exposição. Começaremos pelo modo P, que é um modo em que a câmara determina para aquela mede a luz e determina ambos os parâmetros. Neste caso estamos a falar aqui de aberturas e de velocidades, para um ISO qualquer, que esteja escolhido na altura, e que podemos selecionar as várias combinações possíveis equivalentes em termos de luz para a mesma cena. No fundo, poderemos também controlar com isso conforme o nosso objetivo. Se quisermos menos profundidade de campo, ou se precisamos de uma fotografia mais rápida, ou o inverso. Falaremos depois na prioridade ao obturador e também na prioridade à abertura. Neste caso, eu tenho aqui um slide para a prioridade ao obturador, em que somos nós que escolhemos a velocidade, ou mais corretamente o tempo de exposição, sendo que o parâmetro da abertura é determinado pela câmara para a luz em presença. E, portanto, podemos escolher um tempo diferente, que a câmara se encarregará de escolher a abertura correspondente para essa luz, mas temos que ter atenção que, eventualmente, pode acontecer, quando estamos no modo de prioridade ao obturador, escolhermos um tempo, neste caso, bastante rápido, porque precisaríamos de uma fotografia de ação, uma coisa qualquer desse género, e porque a escala das velocidades é muitíssimo maior do que a escala das aberturas, podemos não ter uma abertura correspondente para a velocidade escolhida. E neste caso, resultaria numa imagem subexposta. E, portanto, teríamos que eventualmente ir mexer no terceiro parâmetro do triângulo de exposição, que socorremos então do ISO. Ou, o contrário, se quiséssemos uma longa exposição, por exemplo, encaixaríamos que a velocidade adequada, o tempo adequado seriam 2 segundos, mas a câmara, a objetiva não conseguiria fechar mais do que estes 32. E então, para a mesma luz, o que acontecia é que iríamos ter uma imagem sobreexposta e, portanto, teríamos que arranjar uma solução ou arranjar um filtro de densidade neutra, ou se pudéssemos baixar o ISO, baixarmos o ISO. Enfim, o que teríamos era estar sempre com atenção aqui ao nosso fotómetro. Temos por isso depois também aqui um guia para raciocinarmos para nos ajudar a escolher os diversos parâmetros. Começamos por pensar qual é o motivo, determinar qual é o motivo que nós temos à nossa frente e o que é que queremos fazer dele. Se está em movimento, nesse caso, o que é que queremos? Queremos congelar a ação ou queremos, pelo contrário, arrastar a ação? Ambos, se for este o caso, teremos que pensar, independentemente do modo, pensar em termos de exposição. Portanto, dar prioridade ao tempo de exposição e depois, então, encontrarmos o valor de abertura correspondente à luz que temos em presença. E no fim desse valor determinado, verificarmos se a profundidade de campo é a que nós queremos e retificarmos, se for necessário, ajustando o ISO. Mas caso o nosso motivo não esteja em movimento, o que é que queremos? Maximizar a profundidade de campo? Queremos antes maximizar a nitidez? Pelo contrário, queremos minimizar a profundidade de campo?
qualquer um destes três objetivos será determinado priorizando a abertura, portanto pensando em primeiro lugar na abertura, independentemente do modo que estivermos a utilizar. E, no fim, verificarmos sempre se a velocidade que nós escolhemos a abertura, mas a velocidade foi determinada pela câmara ou pela luz que nós tínhamos, enfim, verificarmos se a velocidade adequada é suficiente para uma imagem estável, nesse caso. E ajustarmos o ISO, se for necessário. Abordaremos depois uma secção também muito importante, a secção de focagem, começando pelos pontos de focagem automática, a focagem multiponto. Este aspecto não será muito abordado, focaremos mais a nossa atenção na focagem de ponto único e nos modos de focagem automática, sobretudo no modo simples, mas também nos modos de seguimento e por aí fora. Como veremos agora no slide seguinte, a descrição de como funciona o modo simples. Então a focagem de modo simples de ponto único funciona da seguinte maneira. Imaginem, por exemplo, esta situação. A primeira coisa que queremos fazer nesta e nas outras todas é escolher o que é que queremos focado. Até porque neste caso em particular a câmera eventualmente não conseguiria focar na zona do ponto de focagem, sendo que neste exemplo o ponto de focagem está o ponto central. A câmera eventualmente não conseguiria focar aqui porque é uma zona pouco contrastada, portanto temos que, mesmo que quiséssemos esta zona toda focada, este ponto eventualmente não serviria porque a câmera não conseguiria focar. Então, mas vamos experimentar focar, por exemplo, este primeiro plano aqui. E como é que o conseguiríamos fazer? A primeira coisa que teríamos que fazer é enquadrar a câmera de forma a que o ponto de focagem estivesse no ponto que nós queríamos focado, passo o pleonasmo, primirmos o obturador até meio, voltarmos para o nosso enquadramento final, sem levantar o dedo, e finalmente carregarmos no disparador então até ao fim e fazermos a nossa fotografia. Se pelo contrário quiséssemos, por exemplo, este ponto aqui focado, teríamos que fazer qualquer coisa de semelhante, enquadrarmos com o ponto de focagem naquilo que queremos focado, primirmos até meio, voltarmos a reenquadrar, primirmos até ao fim e fazer a fotografia. Mas há situações em que preferimos mudar o ponto de focagem, o ponto de focagem deixar de ser o central para passar a ser um dos outros. E este é um dos casos. Haverá outros que também descreveremos ao longo do curso, mas este aqui só para ilustrar, é um dos casos em que eu pessoalmente gosto de mudar o ponto de focagem para o ponto mais elevado quando estou em formato vertical a fazer retrato. E porquê? Porque no caso do retrato, o que queremos focado, ou que eu habitualmente quero focar, são os olhos e estão numa zona mais elevada da imagem. E por isso obriga-me a um reenquadramento muito mais curtinho, que tem duas vantagens. Uma delas é desloco menos a câmera e, portanto, eventualmente perco menos precisão na focagem, porque ao deslocar a câmera posso também deslocá-la horizontalmente e, portanto, desfazer a focagem que acabei de fazer. Por outro lado, também esse deslocamento ao ser mais rápido, perco menos tempo e tenho assim menos probabilidade de perder a expressão que eu queria apanhar da própria modelo ou da própria pessoa que estou a focar, ou de uma criança, ou seja do que for. Vamos ver então como é que funciona, da mesma maneira que o anterior. A única coisa é que temos que aprender a mudar os pontos de focagem do central para outros que não o central, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Só que este deslocamento é muitíssimo mais pequeno do que o deslocamento que eu teria que fazer caso estivesse a utilizar o ponto central. E depois carregar no obturador até ao fim e fazer a minha imagem. E pronto, e muito mais coisas que eu terei para falar neste curso, porque estou ansioso para partilhar convosco, como sejam, por exemplo, o equilíbrio de brancos, compensação de exposição, estabilização, quer da câmara, quer do fotógrafo, quer do motivo, o tipo de objetivos, acessórios, tripés, flashes, filtros, etc. Enfim, um conjunto mais de conteúdos que podem consultar depois no programa que está em comentário neste vídeo. Terminaremos também com uma sessão de campo, constituída por um passeio fotográfico com o objetivo de colocar em prática todos os conhecimentos, entretanto, adquiridos. E pronto, finalmente chegamos ao último slide. Estão aqui os meus contactos, não hesitem em contactar-me para saber mais detalhes, nomeadamente datas e locais, etc. Muito obrigado pela vossa atenção.
penso que foi uma forma, para quem chegou até este slide, de fazer uma escolha mais consciente, no sentido de se aperceber se é ou não este o curso que quer fazer. Muito obrigado pela vossa atenção e aguardo então os vossos contactos.